O salão estava sufocante, não pela temperatura. A noite de inverno em Whistler vazava pelos vitrais antigos, mas pelo peso dos olhares. Centenas deles. Todos esperando que eu falhasse. Meus dedos tremiam segurando a taça de vinho cerimonial, o líquido cor de rubi balançando perigosamente perto da borda. A música tribal ecoava pelas paredes de pedra, tambores marcando o ritmo do meu próprio coração acelerado. Usavam essas batidas para manter os lobos despertos durante o ritual de acasalamento, para incitar o instinto, a fome, o desejo. Para mim, só aumentavam a pressão que latejava nas minhas têmporas. "Você está pálida", sussurrou minha prima Siena ao meu lado, seus olhos castanhos brilhando com preocupação genuína. Ou talvez pena. Eu nunca conseguia diferenciar completamente. "Estou bem", menti, forçando um sorriso que provavelmente parecia mais uma careta. Não estava bem. Não estivera bem desde que completara 21 anos 3 meses atrás, e meu lobo ainda não havia despertado. Enquanto todas as outras mulheres da matilha já tinham mudado de forma aos 16, eu permanecia humana, fraca, incompleta. O ritual de acasalamento acontecia uma vez por ano, durante a lua cheia de fevereiro, quando as matilhas das Montanhas Rochosas se reuniam para encontrar parceiros. Era uma tradição que remontava séculos, entrelaçada com política, poder e sobrevivência. Cada mulher solteira acima dos 18 anos precisava comparecer, usar o vestido branco tradicional, beber o vinho abençoado pelos anciãos e permanecer no salão até que um macho a escolhesse, ou até que o amanhecer chegasse. Eu já havia falhado nos últimos 3 anos. O tecido do meu vestido coçava contra minha pele. Era de linho grosso, sem nenhum adorno, porque minha família não podia pagar os bordados em prata que outras mulheres exibiam. Meu cabelo loiro estava preso num coque simples, alguns fios escapando e grudando na nuca suada. Eu me sentia exposta, invisível e exposta ao mesmo tempo, como se todos pudessem ver através de mim e encontrar apenas vazio. Lembra o que a vovó costumava dizer? Siena tocou meu pulso levemente. A força nem sempre ruge, às vezes ela sussurra. Eu engoli em seco. Vovó Astrid havia morrido no inverno passado, levando consigo a única pessoa que nunca me fizera sentir defeituosa. Ela era uma curandeira, uma mulher que enxergava além da superfície. Sempre dizia que meu dom viria de forma diferente, que eu não precisava de garras para ser forte. Mas vovó não estava aqui para me proteger dos sussurros, dos olhares de desdém, da vergonha que minha mãe carregava nos ombros toda vez que me via. A música parou. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Meu estômago se revirou. "Que comecem as apresentações", anunciou o alfa da matilha anfitriã, sua voz grave ecoando pelo salão. Um por um, os machos começaram a circular. Eles se moviam com a confiança predatória característica dos lobos, músculos ondulando sob camisas justas, olhos brilhando com o dourado selvagem da mudança parcial. Paravam diante das mulheres, inalavam seus cheiros, avaliavam, escolhiam. Ninguém parava diante de mim. Eu conhecia essa dança. Nos primeiros 2 anos, ainda havia esperança. Talvez algum macho de posto inferior se interessasse. Talvez alguém precisasse de uma aliança com minha família, por mais modesta que fosse. No 3º ano, a esperança tinha murchado. Este ano, nem sequer germinara. Siena foi escolhida rapidamente por um beta da matilha Cascade. Ela me lançou um olhar apologético antes de sair do salão de mãos dadas com ele. Outras mulheres foram seguindo, uma após outra, até que restassem apenas 5 de nós. Depois 3, depois 2, depois só eu. O salão que antes parecia sufocante agora era vasto demais. Meus passos ecoavam contra o chão de pedra enquanto eu me movia em direção às janelas, fingindo admirar a vista das montanhas cobertas de neve banhadas pela luz prateada da lua. Na verdade, eu só queria escapar dos olhares piedosos dos anciãos sentados em seus tronos elevados. A exaustão começou a pesar sobre mim como um cobertor molhado. Eu não havia dormido direito em dias, a ansiedade corroendo qualquer chance de descanso. Minhas pálpebras ardiam. A sala girava levemente. Só mais algumas horas, pensei.
Só até o amanhecer. Depois você pode ir para casa e fingir que isso nunca aconteceu. De novo. Encontrei um canto discreto perto da lareira, onde o calor das chamas prometia algum conforto. Havia um banco estofado ali, meio escondido atrás de uma coluna decorativa. Sentei-me, puxando os joelhos contra o peito de uma forma que sabia ser imprópria para o ritual, mas que não me importava mais. O fogo crepitava, o calor era hipnótico. Apenas descansaria os olhos por um momento. Só um momento. Não lembro de ter adormecido. Lembro apenas da escuridão me envolvendo como água morna, puxando-me para baixo, para longe da humilhação e da dor. Quando a consciência começou a voltar, foi através de sensações antes de pensamentos. Calor. Muito calor, mas não desconfortável. Um calor corporal que emanava força e segurança. Movimento. Balanço suave, rítmico, como estar num barco. Cheiro. Pinho, terra úmida depois da chuva. Algo selvagem e masculino que fazia minha pele formigar. Lentamente forcei meus olhos a se abrirem. A primeira coisa que vi foi tecido preto. Depois percebi que era o tecido de uma camisa. Uma camisa que cobria um peito largo, músculos definidos visíveis mesmo através do material. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Eu estava sendo carregada, nos braços de alguém. O pânico me atingiu como água gelada. Tentei me mexer, mas braços fortes me seguraram com firmeza, embora não com brutalidade. Quieta, disse uma voz. Grave, rouca, com um sotaque que não consegui identificar imediatamente. Você está segura. Virei meu rosto para cima e meu coração parou. Mesmo na penumbra do corredor, porque não estávamos mais no salão, mas em algum corredor de pedra iluminado apenas por tochas, eu podia ver seu rosto. Traços esculpidos, maxilar forte coberto por uma barba por fazer, cabelos escuros caindo sobre a testa. Mas eram os olhos que me prenderam, prateados. Não o dourado típico dos lobos, mas prata pura, como a lua cheia refletida em gelo. Eu conhecia esses olhos. Todo mundo nas montanhas rochosas conhecia. Soren Blackthorn, alfa da matilha Shadowcrest, o mais poderoso líder em 3 estados. Diziam que sua matilha controlava territórios que iam do Canadá até a fronteira de Montana, que ele nunca havia perdido uma batalha, que sua palavra era lei absoluta. Diziam também que ele era cruel, implacável, que nenhuma mulher havia conseguido mantê-lo interessado por mais de uma noite. E de alguma forma, inexplicavelmente, eu estava em seus braços. O que... Minha voz saiu rouca. Mel, o que está acontecendo? Você adormeceu. Ele disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. Eu sei disso, respondi. E alguma parte absurda de mim ficou irritada com o tom condescendente. Mas por que você está me carregando? Para onde está me levando? Seus olhos encontraram os meus, e havia algo neles que fez meu estômago revirar. Não era raiva ou diversão, era interesse, curiosidade. Para meus aposentos, ele disse. Você é minha agora. As palavras não fizeram sentido imediatamente. Depois fizeram todo o sentido. E então não fizeram sentido nenhum de novo. Isso é impossível. Sussurrei. Eu não tenho lobo. Você não pode... Por que você me escolheria? Ele não respondeu, apenas continuou andando, seus passos firmes e decididos ecoando pelo corredor. Passamos por outros lobos que imediatamente baixaram os olhos e se curvaram levemente. Sinais de respeito e submissão a um alfa. Ninguém questionou. Ninguém sequer pareceu surpreso. Minha mente corria em círculos. Isso tem que ser um erro. Um engano. Talvez ele me confundiu com outra pessoa. Talvez isso seja algum tipo de piada cruel. Mas a forma como seus braços me seguravam não parecia uma piada. Havia uma possessividade ali, uma certeza que fazia minha pele arrepiar. Me coloque no chão, pedi, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Não. Eu posso andar. Não confio que você não vai desmaiar de novo. Calor subiu pelo meu rosto. Eu não desmaiei. Só dormi. Durante seu próprio ritual de acasalamento, ele disse,
e havia um traço de algo que poderia ser diversão em sua voz. Fascinante. A humilhação queimou minha garganta. Se isso é tão engraçado para você, por que não me deixa ir? Escolha outra mulher. Alguém que mereça. Ele parou de andar tão abruptamente que me assustei. Seus olhos prateados perfuraram os meus com uma intensidade que fez meu coração disparar. Merecer. Ele repetiu a palavra devagar, como se estivesse saboreando-a. Você não entende nada, pequena. Antes que eu pudesse responder, ele retomou a caminhada. Subimos uma escada em espiral, o ar ficando mais frio, e então ele empurrou uma porta pesada de carvalho com o ombro. O quarto era imenso. Janelas altas mostravam a floresta coberta de neve lá fora, a lua ainda brilhando intensamente. Uma lareira crepitava numa parede, lançando sombras dançantes. A cama era enorme, coberta com peles escuras. Soren me colocou em pé com uma delicadeza surpreendente, mas manteve uma mão em meu braço, como se soubesse que minhas pernas estavam trêmulas. Eu não entendo. Falei novamente, odiando como minha voz soava pequena. Por quê? Ele me estudou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, ergueu a mão e tocou meu rosto com as costas dos dedos. O toque era quente, áspero, e enviou um arrepio pela minha espinha. Porque quando você dormiu, ele disse baixinho, você não tremeu de medo quando eu me aproximei. Todos os outros tremem. Eu peguei ar bruscamente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-me como um predador estuda presa. E por que seu cheiro? Ele inalou profundamente, seus olhos brilhando prata pura. É o único que não me deixa inquieto. Não consegui dormir. Como poderia? Soren havia me deixado sozinha no quarto. Seu quarto. Murmurando algo sobre assuntos que precisava resolver antes do amanhecer. Trancou a porta ao sair, não do lado de fora. Percebi quando testei a maçaneta com mãos trêmulas, mas do lado de dentro, para me proteger, supostamente. Ou para me manter presa, talvez ambos. Passei horas sentada na beirada daquela cama absurdamente grande. O vestido branco do ritual amarrotado. Meus pés descalços balançando sem tocar o chão. A lareira havia reduzido a brasas, lançando apenas um brilho fraco, que fazia as sombras parecerem vivas. Seu cheiro é o único que não me deixa inquieto. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, se recusando a fazer sentido. Eu não tinha nada de especial. Sem lobo, sem força, sem linhagem impressionante. Minha família era respeitável apenas porque existia há muito tempo, não porque tivesse poder real. Éramos fazendeiros, curandeiros, artesãos. Não guerreiros, não líderes. E Soren Blackthorne era o oposto de tudo isso. Levantei-me finalmente, incapaz de ficar parada, e caminhei até as janelas. A vista era devastadora. Pinheiros se estendiam até onde a vista alcançava, seus galhos curvados sob o peso da neve recente. A lua estava descendo, tingindo tudo com tons de prata e azul fantasmagórico. Em algum lugar lá fora, lobos corriam. Eu podia quase ouvi-los, seus uivos distantes carregados pelo vento. Uma pontada familiar de dor atravessou meu peito. Saudade de algo que nunca tive. Vovó Astrid costumava dizer que algumas pessoas nasciam com raízes enquanto outras nasciam com asas, e que nenhuma era melhor que a outra. Mas ela estava errada. Neste mundo, entre os metamorfos, não ter garras significava não ter voz. Não ter presas significava não ter valor. Um som atrás de mim me fez girar rapidamente. A porta estava se abrindo. Soren entrou, e a presença dele preencheu o espaço instantaneamente, sugando o ar. Ele havia tirado o paletó formal, vestindo apenas a camisa preta com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços marcados com cicatrizes antigas. Cicatrizes de batalha, marcas de um sobrevivente. Seus olhos encontraram os meus imediatamente. Você deveria estar dormindo, disse ele, fechando a porta atrás de si. Difícil dormir quando você foi raptada. Respondi antes de conseguir me controlar. Um canto de sua boca se curvou levemente. Não exatamente um sorriso, mas quase. Raptada. Você tem um senso dramático, pequena. Meu nome é Isla.
corrigi, cruzando os braços. E ser carregada para um quarto trancado contra minha vontade geralmente se qualifica como rapto. Você não resistiu. Eu estava confusa. Está resistindo agora? Ele deu um passo em minha direção, apenas um. Mas pareceu encurtar a distância entre nós drasticamente. Minha boca ficou seca. Estou tentando entender. Entender o quê? Por que eu? A pergunta saiu quase como um sussurro desesperado. Havia dezenas de mulheres no salão. Mulheres fortes, com linhagens poderosas, com lobos. Por que escolher alguém como eu? Soren ficou em silêncio por um longo momento. Aqueles olhos prateados me estudando com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Então ele se moveu. Não em minha direção, mas até uma pequena mesa onde havia uma garrafa de licor e 2 copos. Serviu-se de uma dose, bebeu de uma vez, e então se virou para mim novamente. Você sabe quantas mulheres eu escolhi nos últimos 10 anos? Perguntou. Balancei a cabeça negativamente. Nenhuma, disse ele simplesmente. Nenhuma. Participei dos rituais porque a tradição exige, porque os anciãos pressionam, porque uma matilha precisa de uma alfa ao lado de seu líder. Mas cada mulher que se aproximava, ele fez uma pausa, seu maxilar tensionando. Cada uma delas cheirava a medo ou ambição. Medo do que eu sou, ou ambição pelo que eu tenho. Seus dedos apertaram o copo vazio. E então você, continuou sua voz baixa, quase perigosa. Apareceu dormindo num canto como se o evento mais importante do ano fosse apenas um inconveniente tedioso. Senti calor subir pelo meu rosto. Eu não quis desrespeitar a tradição. Eu só não dormi bem nos últimos dias e... Eu não estou criticando, interrompeu ele, colocando o copo de lado e dando mais alguns passos em minha direção. Estou explicando. Quando eu me aproximei de você, quando inalei seu cheiro pela primeira vez, ele parou bem na minha frente agora, tão próximo que precisei inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Não havia medo, não havia cálculo, só paz. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Você não sabe nada sobre mim, sussurrei. Eu poderia ser terrível, fraca, inútil. Você é fraca, disse ele sem rodeios, e a palavra cortou mais fundo do que eu esperava. Fisicamente, por enquanto. Mas fraqueza não é o mesmo que inutilidade, Aisla. A forma como ele disse meu nome, pela primeira vez, me fez tremer. Minha matilha tem guerreiros suficientes, continuou ele. Tem força bruta mais do que precisa. O que não tem... Ele ergueu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar se eu quisesse, e tocou meu rosto novamente, polegar traçando a linha do meu maxilar. É alguém que me faça sentir algo além de raiva ou vazio. Engoli em seco. Você não me conhece. Isso que você está sentindo pode ser qualquer coisa. Um erro. Talvez, admitiu ele. Mas instinto raramente erra. E meu instinto está gritando que você pertence aqui. Pertencer. Quando foi a última vez que me senti pertencendo a algum lugar? Mas mesmo enquanto algo dentro de mim ansiava por acreditar naquilo, a lógica martelava objeções. Sua matilha nunca vai me aceitar. Eu sou ninguém. Sem lobo, sem poder. Minha matilha aceita quem eu digo que aceita, disse Soren com uma frieza absoluta. E qualquer um que questione minha escolha pode desafiar-me pessoalmente. A ameaça velada nas palavras era inconfundível. Parte de mim estremeceu. Outra parte. Uma parte que não sabia que existia. Sentiu-se estranhamente protegida. Eu não pedi isso. Falei. Mas minha voz havia perdido força. Eu sei. Disse ele simplesmente. Ficamos ali, parados. O espaço entre nós eletrizado com algo que eu não conseguia nomear. Tensão, sim. Medo, talvez. Mas também curiosidade. Atração, possibilidade. Finalmente, Soren recuou um passo. É quase amanhecer. Você precisa descansar. Depois do sol nascer, haverá uma cerimônia de confirmação onde sua escolha será oficializada perante os anciãos. Minha escolha? Repeti. Uma risada amarga escapando. Eu não escolhi nada. Você escolheu não fugir quando acordou em meus braços, respondeu ele. Escolheu vir até aqui sem gritar ou lutar.
Essas são escolhas, Isla. Pequenas, talvez. Mas escolhas. Ele tinha razão. E eu odiava isso. E se eu disser não amanhã, na cerimônia? Seus olhos escureceram levemente. Então você será livre para ir embora. Eu não forço ninguém a ficar. Mas, admitiu ele, uma tensão nova em sua voz. Eu vou passar o resto da minha existência me perguntando o que poderia ter sido. A vulnerabilidade naquelas palavras me desarma completamente. Este homem, este alfa poderoso, temido, implacável, estava me oferecendo algo precioso. Honestidade. Não promessas vazias de amor eterno ou contos de fadas, mas verdade crua. E de alguma forma, isso pesava mais que qualquer declaração romântica. Eu não sei como ser o que você precisa, admiti baixinho. Então nós dois vamos descobrir juntos, disse ele. Um silêncio pesado caiu entre nós. Não desconfortável, apenas carregado. Eventualmente, Soren gesticulou em direção à cama. Durma. Eu vou ficar na cadeira. Você está segura. Você não vai? Não. Ele cortou firmemente. Não até que você queira, se é que vai querer algum dia. Algo dentro do meu peito se apertou. Proteção sem expectativa. Respeito sem condescendência. Hesitantemente, movi-me em direção à cama. O colchão era absurdamente macio comparado ao meu em casa. Deitei-me de lado, ainda vestindo o vestido amarrotado, e puxei uma das peles pesadas sobre mim. Soren cumpriu sua palavra. Afundou-se numa cadeira de couro perto da lareira. Seu corpo grande parecendo grande demais para um móvel. Mas ele não reclamou. Apenas observou as chamas, seu perfil recortado pela luz dançante. Soren, chamei baixinho na escuridão. Por que você realmente me escolheu? Houve uma longa pausa. Então, porque quando você dormiu naquele canto, vulnerável e desprotegida, algo dentro de mim rugiu para protegê-la. E eu passei tanto tempo destruindo Isla. Talvez esteja na hora de proteger algo, pelo menos. Fechei meus olhos, lágrimas picando sem aviso. Não de tristeza, mas de algo complicado demais para nomear. Eventualmente, o cansaço me venceu de novo, mas desta vez, eu não estava sozinha na escuridão. Quando acordei, luz cinzenta do amanhecer filtrava pelas janelas. Soren não estava mais na cadeira. Havia uma bandeja de café da manhã na mesinha de cabeceira. Pão fresco, frutas, chá quente e um vestido limpo dobrado aos pés da cama. Azul escuro, simples mas de boa qualidade, e um bilhete, com letra firme e angulosa. A escolha é sua. Sempre será. A cerimônia começaria ao meio-dia. Descobri isso através de uma mulher chamada Maren, que entrou no quarto pouco depois que acordei. Ela era mais velha, talvez 40 anos, com cabelos grisalhos presos num coque severo e olhos cor de âmbar que me avaliaram com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Não hostilidade aberta, mas também não aceitação calorosa. Vista isso, disse ela, apontando para o vestido azul. Não é apropriado comparecer à cerimônia com roupas de ontem. Peguei o vestido com mãos ainda um pouco trêmulas. Quem é você? Maren, beta da matilha Shadowcrest há 23 anos. Conselheira do Alpha Soren. Ela cruzou os braços. E agora, aparentemente, sua acompanhante até que você entenda como as coisas funcionam aqui. Não havia gentileza em sua voz, mas também não havia crueldade. Apenas eficiência pragmática. Vesti o vestido atrás de um biombo, meus dedos desajeitados com os fechos nas costas até que Maren suspirou impaciente e veio ajudar. O tecido era mais pesado que o linho barato do meu vestido ritual, mais quente também, apropriado para o clima das montanhas. Você tem ideia do que causou? Maren perguntou enquanto ajustava os fechos com movimentos precisos. Eu não causei nada, respondi defensivamente. Eu nem sabia que ele... Soren não escolhe ninguém há uma década, interrompeu ela. 10 anos recusando alianças, ignorando tradições, frustrando os anciãos. E então aparece com você nos braços. Uma humana sem lobo. A forma como ela disse humana não era tecnicamente um insulto, mas doía do mesmo jeito. Eu não pedi por isso. Não importa, disse Maren, terminando com os fechos e me virando para encará-la. O que importa
é que você está aqui agora, e metade da matilha está especulando sobre o porquê, enquanto a outra metade está apostando quanto tempo você vai durar. Meu estômago afundou. Eles acham que vou falhar. Eles acham que você é uma curiosidade temporária, corrigiu ela. Uma distração. Soren é conhecido por impulsos, mas ele sempre volta aos seus sentidos eventualmente. Ela me estudou com aqueles olhos âmbar penetrantes. A questão é, você é forte o suficiente para provar que eles estão errados? Não tive tempo de responder. Batidas firmes na porta anunciaram a chegada de outra pessoa. Maren abriu, revelando um homem alto e musculoso com cabelos ruivos cortados rente e uma cicatriz que cortava seu lábio superior. Seus olhos eram dourados, brilhando com a luz característica de um lobo perto da superfície. Maren, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Então seus olhos se voltaram para mim, e algo como surpresa piscou em suas feições. Então é verdade. Ele realmente a trouxe. Finn, este é Isla. Maren apresentou com um suspiro cansado. Isla, este é Finn. Beta também, e o melhor amigo do Alpha, infelizmente. Finn ignorou o comentário, entrando no quarto com a confiança casual de quem tinha permissão para estar em qualquer lugar. Pequena coisa, não é? Comentou, me circulando como se eu fosse uma estátua em exposição. Não sou um objeto, disparei antes de pensar melhor. Para minha surpresa, ele riu, uma risada genuína, calorosa. Tem língua afiada, pelo menos. Isso é bom, você vai precisar. Pare de assustá-la, ordenou Maren. Não estou assustando, estou avaliando. Finn parou na minha frente, sua altura me forçando a olhar para cima. Soren pediu que eu viesse buscá-la. A cerimônia vai começar em meia hora. E há alguns anciãos que querem conhecê-la antes. Meu coração disparou. Conhecer-me? Por quê? Para determinar se você é adequada, disse ele simplesmente. É tradição. Quando um alfa escolhe uma companheira, os anciãos têm direito de questionar a escolha. Especialmente se a escolha for incomum. Outra palavra educada para inadequada. E se eles decidirem que não sou adequada? Finn e Maren trocaram um olhar. Soren não vai desistir de você facilmente, disse Finn finalmente. Mas isso pode causar problemas políticos. Shadowcrest é a matilha mais poderosa, mas não é a única. Existem alianças frágeis, territórios disputados, tensões antigas. Uma escolha de companheira pode acalmar ou inflamar essas tensões. Compreensão amarga me atingiu. Então eu não sou apenas uma escolha pessoal. Sou uma declaração política. Tudo que um alfa faz é político, disse Maren. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos que ameaçavam me fazer tremer visivelmente. Está bem, vamos logo com isso. Finn sorriu, e desta vez havia algo como aprovação em sua expressão. Coragem. Bem, você vai precisar de muita. Eles me guiaram pelos corredores. A luz do dia revelava detalhes que a escuridão da noite havia escondido. Tapeçarias antigas nas paredes, mostrando cenas de caçadas e batalhas, vitrais coloridos lançando padrões no chão de pedra, o cheiro de incenso e pinho enchendo o ar. Passamos por outros membros da matilha. Alguns me observavam com curiosidade aberta, outros com desconfiança mal disfarçada. Uma mulher jovem, não muito mais velha que eu, me lançou um olhar de puro veneno antes de virar e sair. Não ligue para Kira, murmurou Finn ao meu lado. Ela teve expectativas em relação a Soren. Expectativas infundadas, mas ainda assim. Quantas outras têm essas expectativas? Perguntei. Suficientes, admitiu ele. Soren é o alfa mais poderoso em gerações. Mulheres têm perseguido sua atenção desde que ele assumiu liderança aos 22 anos. Nenhuma conseguiu. Até agora, aparentemente. Murmurei. Até agora, concordou Finn, mas havia uma nota de aviso em sua voz que não conseguia interpretar completamente. Chegamos a uma porta dupla de madeira entalhada. Guardas flanqueavam ambos os lados, seus rostos impenetráveis. Finn bateu 2 vezes, e uma voz rouca respondeu. Entre. A sala era circular, dominada por uma mesa redonda onde 5 anciãos estavam sentados. Todos eram velhos,
seus cabelos brancos ou grisalhos, mas seus olhos mantinham a vivacidade feroz da juventude. Estes eram lobos que haviam sobrevivido décadas de política, traição, guerras. Não eram tolos nem fracos. E então, havia Soren. Ele estava de pé perto de uma das janelas arqueadas, mãos cruzadas atrás das costas, sua postura rígida. Quando me viu entrar, algo em sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. Apenas um flash, mas foi suficiente para me dar coragem para dar mais alguns passos. Ah, a garota, disse um dos anciãos, um homem com barba branca longa e olhos azul gelo. Aproxime-se, criança. Deixe-nos vê-la adequadamente. Caminhei até o centro da sala, sentindo o peso de todos aqueles olhos ancestrais sobre mim. Minhas mãos queriam tremer, mas forcei-as a ficarem paradas ao meu lado. Seu nome? Perguntou uma anciã com cabelos brancos trançados em padrões elaborados. Isla Winters. Winters. Repetiu outro ancião, franzindo as sobrancelhas. De que linhagem? Minha família é de curandeiros e artesãos. Respondi, mantendo minha voz firme. Vivemos nas terras baixas de Whistler há 4 gerações. Curandeiros, murmurou o ancião de barba branca. Habilidade nobre, mas não exatamente posição de força. Força assume muitas formas, disse eu, e imediatamente mordi a língua. Não era minha intenção soar desafiadora, mas as palavras haviam escapado. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Então, surpreendentemente, a anciã de tranças sorriu. Apenas um pouco, mas um sorriso mesmo assim. Verdade. Diga-me, criança, você tem seu lobo? Aqui estava. A pergunta que eu sabia que viria. Não, admiti, minha voz mais baixa agora. Meu lobo nunca despertou. Murmúrios percorreram os anciãos. Alguns trocaram olhares significativos. O ancião de barba branca parecia prestes a falar quando Soren se moveu, seus passos ecoando no silêncio. Sua falta de lobo não é defeito, disse ele, sua voz cortando através da sala com autoridade absoluta. É apenas diferença. Alpha Soren, começou o ancião de barba branca cuidadosamente. Você entende as ramificações? Uma companheira sem lobo não pode participar das caçadas rituais, não pode defender território, não pode... Pode fazer dúzias de outras coisas que precisam ser feitas. Interrompeu Soren. Minha matilha não sofre de falta de guerreiros, mas poderia se beneficiar de outras habilidades. Que habilidades? Desafiou outro ancião. O que esta garota oferece que justifique quebrar tradições de séculos? Soren se virou para mim então, e seus olhos prateados encontraram os meus com uma intensidade que fez meu fôlego prender. Diga a eles, Isla. Conte sobre sua avó. Como ele sabia? Eu nunca havia mencionado vovó Astrid, mas sua expressão era encorajadora. Então forcei-me a falar. Minha avó era curandeira, mas não apenas de feridas físicas. Ela conseguia sentir doenças do espírito. Ansiedade que corroía alguém por dentro. Mágoas antigas que nunca cicatrizavam direito. Ela dizia que curar o lobo era inútil se a pessoa dentro dele permanecesse quebrada. E você herdou este dom? Perguntou a anciã de tranças, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Hesitei. Não tenho certeza. Eu... não sei. Nunca tive oportunidade de desenvolver. Mas sim, às vezes sinto coisas. Emoções de outras pessoas. Dor que não é física. Empatia. Disse a anciã pensativamente, rara entre nosso povo. Nós somos predadores, criança. Predadores não costumam se importar com o que a presa sente. Talvez seja exatamente por isso que é valiosa, disse Soren. O ancião de barba branca suspirou pesadamente. Você está determinado nisso, não está, Alpha? Completamente, confirmou Soren. Mais silêncio. Depois a anciã de tranças levantou-se. Muito bem. Se o Alpha escolheu, nós respeitamos. Mas seus olhos se fixaram em mim. Você deve provar seu valor, Isla Winters. Não através de força, talvez, mas através de ações.
Fale, e não haverá segunda chance. Não era exatamente uma bênção calorosa, mas também não era recusa. Entendo, disse eu, embora não tivesse certeza de que entendia completamente. A cerimônia procederá conforme planejado, anunciou o ancião de barba branca. Ao meio-dia. Preparem-se. Fomos dispensados. Finn me guiou para fora, Maren logo atrás. Mas antes de sairmos completamente, ouvi a voz de Soren. Isla. Virei-me. Ele estava parado na soleira, grande e imponente. Mas seus olhos eram mais suaves do que sua voz. Você se saiu bem, disse ele simplesmente. E pela primeira vez desde que tudo isso começara, senti algo parecido com esperança florescer no meu peito. A cerimônia não era o que eu esperava. Imaginei algo grandioso, formal, com centenas de lobos testemunhando enquanto juramentos antigos eram trocados. Mas a realidade foi mais íntima e, de certa forma, mais assustadora. O salão de pedra onde tudo aconteceria era menor que o do ritual de acasalamento, circular, com tochas acesas nas paredes lançando sombras trêmulas. Havia talvez 30 lobos presentes. Os anciãos, os betas mais importantes, algumas figuras que Maren identificou como líderes de outras matilhas vizinhas. E no centro, um círculo desenhado no chão com cinzas. Você ficará ali, explicou Maren apontando. Soren entrará pelo lado oposto. Quando os anciãos chamarem, vocês caminharão até se encontrarem no meio. Meu estômago revirava. E depois? Depois vocês bebem do cálice de sangue e vinho, fazem o juramento de união e a ligação é selada. Sangue. Claro que haveria sangue. Não se preocupe, disse Finn, aparecendo ao meu lado com um sorriso tranquilizador. Só um corte pequeno na palma. Nada dramático, fácil para ele dizer. Ele provavelmente tinha cicatrizado de ferimentos piores antes do café da manhã. A sala começou a encher. Reconheci alguns rostos. A mulher que havia me lançado aquele olhar venenoso mais cedo, Kira, estava presente. Seus braços cruzados e expressão amarga. Outros me observavam com variados graus de curiosidade, ceticismo ou simplesmente indiferença. Ninguém parecia particularmente feliz com a situação, mas também ninguém se opunha abertamente. Medo de Soren, provavelmente. Ou respeito. Às vezes era difícil diferenciar. E então ele entrou. Soren havia trocado a camisa preta simples por algo mais formal. Um casaco de couro escuro com bordados prateados que capturavam a luz das tochas, calças que enfatizavam sua altura e força, e um colar de dentes de lobo ao redor do pescoço. Símbolos de suas conquistas, percebi. Cada dente representava um desafio vencido, um inimigo derrotado, uma batalha sobrevivida. Ele parecia exatamente o que era, um predador no auge de seu poder. Seus olhos encontraram os meus através da sala, e aquele calor familiar se espalhou pelo meu peito. Ele não sorriu. Seria inadequado numa cerimônia tão séria. Mas havia algo em sua expressão que me dizia: você não está sozinha. Os anciãos tomaram suas posições ao redor do círculo. A anciã de tranças ergueu as mãos, e a sala ficou em silêncio absoluto. Nós nos reunimos sob a lua para testemunhar a união de dois espíritos. Sua voz ressoou, antiga e poderosa. Alpha Soren Blackthorn da matilha Shadowcrest e Isla Winters da matilha Whistler. Que ambos entrem no círculo sagrado. Meus pés se moveram antes que meu cérebro pudesse questionar. Entrei no círculo de cinzas, sentindo uma mudança no ar, mais denso, carregado de algo que não era exatamente magia, mas também não era completamente mundano. Poder ancestral, talvez. O peso de tradições repetidas por séculos. Soren entrou do lado oposto, seus passos medidos e confiantes. Nos encontramos no centro exato, ficando frente a frente. Ele era muito mais alto que eu, sua presença avassaladora, mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo além da fachada de alfa implacável. Vi incerteza. Vulnerabilidade. Ele queria isso tanto quanto eu temia. O vínculo que criarão hoje não pode ser quebrado levianamente, continuou a anciã. É escrito em sangue, selado por juramento, testemunhado pelos ancestrais. Alpha Soren, você aceita esta mulher como sua companheira, para proteger, honrar
e respeitar até que a morte os separe? Aceito. Sua voz ecoou firme, sem hesitação. A anciã se virou para mim. Isla Winters, você aceita este alfa como seu companheiro, para apoiar, confiar e permanecer ao lado até que a morte os separe? Minha garganta estava seca. Todas aquelas pessoas esperando. Todas aquelas expectativas. E Soren, olhando para mim com uma intensidade que fazia meu coração disparar. Eu poderia dizer não, poderia recuar. Ele havia prometido que não me forçaria. Mas quando abri a boca, as palavras que saíram foram: aceito. Murmúrios ondularam através da sala. A anciã assentiu satisfeita e gesticulou para um dos outros anciãos, que se aproximou carregando uma adaga de prata e um cálice de madeira entalhado. Sangue pelo sangue, entoou o ancião. Vida pela vida. Ele estendeu a adaga primeiro para Soren, que pegou sem hesitar. Com um movimento rápido e preciso, cortou a própria palma, sangue vermelho escuro brotando imediatamente. Ele virou a mão sobre o cálice, deixando gotas caírem no vinho tinto que já estava ali. Então a adaga foi estendida para mim. Meus dedos tremeram ao pegá-la. A lâmina era gelada contra minha pele. Olhei para Soren, e ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Você consegue. Respirei fundo e pressionei a lâmina contra minha palma. A dor foi aguda, mas breve, e sangue borbulhou da ferida. Virei minha mão sobre o cálice como Soren havia feito, observando meu sangue misturar-se com o dele e com o vinho. O ancião tomou o cálice e o ergueu alto. Pelos espíritos dos ancestrais, pelo poder da lua, pelo sangue agora compartilhado, esta união é reconhecida. Ele entregou o cálice primeiro para Soren, que bebeu profundamente antes de passá-lo para mim. Aceitei com mãos trêmulas e levei aos lábios. O vinho era amargo, metálico pelo sangue. Mas bebi. No momento em que o líquido desceu pela minha garganta, algo mudou. Não foi dramático. Não houve luz brilhante ou trovões. Mas senti uma conexão se formando, tênue como um fio de teia de aranha, ligando meu peito ao de Soren. Podia sentir sua presença de uma forma nova, mais profunda. Suas emoções sangrando nas bordas da minha consciência, alívio, satisfação e algo mais escuro, mais intenso. Possessividade. Pelos olhos arregalados dele, sabia que ele sentia o mesmo. A ligação está completa, anunciou a anciã, alfa e companheira, que os ancestrais testemunhem e aprovem. Aplausos ecoaram, mas não eram entusiásticos, mais protocolar que genuíno. Percebi que muitos ainda duvidavam, ainda esperavam que isso fosse temporário. Soren estendeu a mão, a palma ainda sangrando, e eu coloquei a minha sobre ela. Nosso sangue se misturou onde as feridas se tocavam, e aquele fio de conexão pulsou mais forte. Você é minha agora. Ele murmurou baixo o suficiente para apenas eu ouvir. E eu sou seu. Algo dentro de mim tremeu, não de medo, mas de algo perigosamente próximo à esperança. A cerimônia terminou rapidamente depois disso. Os anciãos se dispersaram, conversando em tons baixos. Alguns membros da matilha se aproximaram para oferecer cumprimentos formais, suas expressões variando de educadamente neutras a abertamente céticas. Kira passou por nós sem dizer uma palavra, mas o olhar que me lançou prometia problemas futuros. Finn foi um dos poucos genuinamente calorosos. Bem-vinda oficialmente a Shadowcrest, disse ele, batendo no ombro de Soren com força suficiente para fazer outro homem cambalear. Soren nem sequer se moveu. Tente não deixar este bastardo antissocial assustar você demais. Finn, alertou Soren, mas havia um traço de diversão em sua voz. O quê? Alguém precisa avisar ela sobre o que está se metendo. Maren apareceu em seguida, sua expressão ainda cautelosa, mas havia algo mais suave em seus olhos. Você sobreviveu ao primeiro teste, disse ela. Ainda há muitos pela frente. Encorajadora como sempre, Maren, comentou Soren secamente. Alguém precisa ser realista, retrucou ela, mas havia afeto em seu tom. Lentamente, a sala começou a esvaziar. Membros de outras matilhas partiram primeiro, suas obrigações protocolares cumpridas. Depois, os lobos de Shadowcrest
até que restassem apenas Soren, eu e alguns guardas postados nas portas. Venha, disse Soren, sua mão ainda segurando a minha. Preciso mostrar algo. Ele me guiou para fora do salão através de mais corredores, até chegarmos a uma porta que abria para o exterior. O ar frio me atingiu imediatamente, mordendo minha pele exposta, mas também era refrescante depois do calor abafado da cerimônia. Estávamos numa varanda alta que oferecia vista para as montanhas. O sol estava começando a descer, tingindo a neve de rosa e dourado. A floresta se estendia infinitamente, pinheiros como sentinelas silenciosas. Isto, disse Soren, gesticulando para a vista. É seu lar agora. Todo este território, estas montanhas, estas florestas. Shadowcrest. Olhei para ele. É lindo e assustador. Bom, ele disse, beleza sem perigo é apenas decoração. Isto aqui é selvagem, Isla, não domesticado. Honesto. Virei-me completamente para encará-lo. Você continua falando sobre honestidade. Mas tem algo que ainda não entendo. O quê? Por que eu ainda sinto que você está escondendo algo? As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. Há algo mais. Alguma razão além do meu cheiro? Ou da paz que supostamente te dou? Seus olhos prateados escureceram. Por um longo momento, pensei que ele não fosse responder. Então, surpreendentemente, ele falou. Há uma profecia, disse baixo, antiga. Diz que o alfa mais forte de uma geração encontrará sua força verdadeira não através de poder, mas através da fraqueza. Que sua companheira não terá garras, mas terá algo mais valioso. Meu coração parou. Você me escolheu por causa de uma profecia? Não, respondeu ele firmemente. Escolhi você porque quis. Mas quando te vi ali, vulnerável e sem lobo, não pude ignorar a possibilidade de que talvez os ancestrais soubessem algo que eu não sabia. Isso é insano. Provavelmente, concordou ele. Mas eu construí um império sendo insano. Por que parar agora? Não pude evitar. Ri. Uma risada pequena, meio histérica, mas genuína. E Soren sorriu. De verdade desta vez, transformando completamente seu rosto. Ele ficou mais jovem, menos feroz. Quase bonito de uma forma que roubava o fôlego. Mas então o sorriso desapareceu, substituído por algo mais sério. Há algo mais que você precisa saber. Meu estômago se apertou. O quê? Nem todos aceitarão você facilmente. Alguns vão testar você, outros vão tentar prejudicá-la para me enfraquecer. Seus dedos apertaram os meus. Eu posso protegê-la de muitas coisas, Isla, mas não posso lutar todas as suas batalhas. Em algum momento, você terá que encontrar sua própria força. E se eu não tiver nenhuma? Ele tocou meu rosto com a mão livre, polegar traçando minha bochecha. Você tem. Só ainda não percebeu onde procurar. Antes que pudesse responder, um uivo distante ecoou através das montanhas. Soren ficou tenso imediatamente, sua cabeça virando na direção do som. Outro uivo respondeu, depois outro. Problema, murmurou ele. Que tipo de problema? Seus olhos encontraram os meus e vi preocupação ali. O tipo que vai testar nossa união mais cedo do que eu esperava. Os uivos continuavam, mais perto agora. Soren me puxou para dentro com urgência controlada, suas mãos firmes, mas não brutas. Quando chegamos ao corredor interno, Finn já estava correndo em nossa direção, seu rosto tenso. Patrulha Norte reporta intrusos, disse ele sem preâmbulo. 3 lobos, não reconhecidos, cruzaram a fronteira há 15 minutos. Armados? Perguntou Soren, sua voz transformada em algo cortante, autoritário. Não sabemos ainda, mas eles não respondem aos desafios, só continuam avançando. Soren soltou minha mão. Reúna o pelotão de defesa. Vou encontrá-los. Soren! Comecei, mas ele se virou para mim com uma expressão que silenciou qualquer protesto. Fique aqui, com Maren. Não saia desta ala até eu voltar. Mas, Isla, sua voz suavizou apenas marginalmente. Por favor. E então ele foi, Finn ao seu lado, deixando-me sozinha no corredor com meu coração batendo descompassado. Maren apareceu minutos depois,
seu rosto impassível. Venha, há um lugar mais seguro. Ela me levou para uma sala menor, sem janelas, com paredes grossas de pedra. Havia outras 3 mulheres ali. 2 jovens que reconheci vagamente da cerimônia, e uma mais velha segurando uma criança pequena. Todas pareciam assustadas, mas não em pânico. Isso acontece frequentemente? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Intrusos? Às vezes, respondeu Maren. Geralmente são desafiadores querendo testar Soren, ou espiões de matilhas rivais. Raramente termina em violência real. Raramente não é nunca. Não, admitiu ela. Não é. Sentei-me no chão de pedra fria, abraçando meus joelhos. Aquela conexão nova que havia se formado durante a cerimônia pulsava no meu peito, e através dela eu podia sentir algo. Não pensamentos exatamente, mas emoções. Foco intenso, raiva controlada, e por baixo de tudo, uma corrente de preocupação que sabia ser direcionada a mim. Ele está pensando em mim mesmo enfrentando intrusos. A percepção me aqueceu e me assustou ao mesmo tempo. O tempo passou devagar. As outras mulheres conversavam em voz baixa, mas não consegui me concentrar em suas palavras. Fiquei focada naquela conexão, naquele fio tênue que me ligava a Soren, tentando decifrar o que sentia através dele. E então, abruptamente, tudo ficou silencioso. Não apenas na sala. As mulheres haviam parado de falar também. Mas algo mais profundo. Como se a própria montanha estivesse prendendo a respiração. A porta se abriu. Não era Soren. Era um homem que eu não conhecia, alto e magro, com olhos amarelos que brilhavam com algo doentio. Sangue manchava sua camisa. Onde está ela? Perguntou ele, sua voz arrastada, quase casual. E a nova companheirinha do Alpha? Maren se colocou imediatamente na frente das outras mulheres, seu corpo tenso. Você não deveria estar aqui? Muitas coisas não deveriam ser, disse o homem sorrindo. Mas são. Ele deu um passo para dentro e reconheci o cheiro. Sangue. Não dele. Percebi com horror crescente. De outra pessoa. Soren. Não sabia como sabia, mas sabia. Aquele sangue era de Soren. Algo dentro de mim quebrou. Não era raiva, exatamente. Era algo mais primitivo. Proteção. Possessividade. Meu. Levantei-me antes de pensar melhor. Sou eu que você quer. Isla não. Sibilou Maren. Mas o homem já estava olhando para mim, seus olhos amarelos percorrendo meu corpo com interesse mórbido. Ah, sim. Você é exatamente como descreveram. Pequena, frágil, perfeita. Perfeita para quê? Forcei as palavras através de uma garganta apertada. Para quebrar um alfa que nunca foi quebrado, disse ele simplesmente. Soren Blackthorne construiu seu império sendo implacável. Mas todo mundo tem fraqueza. E você? Ele apontou para mim. É dele. Antes que pudesse responder, Maren se moveu. Rápida como um raio, ela atacou, suas unhas se transformando em garras no meio do movimento. Mas o homem era mais rápido. Ele se esquivou e a atingiu com força brutal, jogando-a contra a parede. Maren caiu, gemendo. As outras mulheres gritaram. A criança começou a chorar. E eu fiquei ali, sem lobo, sem garras, sem nada além da minha própria estupidez e daquele fio de conexão que pulsava desesperadamente no meu peito. Pense, Isla, pense. Vovó Astrid sempre dizia que força não estava em músculos ou presas. Estava em conhecer seu inimigo melhor do que ele se conhecia. Olhei para o homem. Realmente olhei. Vi a tensão em seus ombros, a forma como ele respirava superficialmente. Ferido, percebi. Não mortalmente, mas ferido. E havia algo mais. Algo em seus olhos. Desespero mal disfarçado por arrogância. Você foi enviado para me capturar, disse devagar. Mas quem te enviou não se importa se você sobreviver, não é? Seus olhos piscaram. Surpresa. Você é descartável, continuei, dando um passo em sua direção mesmo quando cada instinto gritava para correr. Uma distração. Enquanto você está aqui, perdendo tempo comigo, o verdadeiro ataque está acontecendo em outro lugar. Cale a boca, rosnou ele.
Você sabe que estou certa, pressionei. Minha voz não tremeu. Milagrosamente. Eles te usaram. Te mandaram numa missão suicida enquanto eles fazem o trabalho de verdade. E quando tudo acabar, você estará morto ou capturado. E eles vão negar qualquer envolvimento. Por um momento, vi dúvida em seu rosto. Real. Genuína dúvida. E então a porta explodiu. Soren entrou como uma tempestade. Sangue cobrindo seu rosto e braços. Olhos brilhando prata pura. Mas não era fúria cega. Era controle absoluto. Propósito assassino. O intruso nem teve chance de reagir. Soren o agarrou pelo pescoço e o ergueu do chão como se não pesasse nada. Toque nela. Soren rosnou. Cada palavra gotejando veneno. E eu faço sua morte durar dias. Soren. Chamei, minha voz surpreendentemente firme. Ele foi usado. Há mais deles. Os olhos de Soren encontraram os meus por um segundo. E vi reconhecimento ali. Orgulho até. Então ele jogou o homem no chão, onde Finn e 2 outros lobos já estavam entrando para contê-lo. Quantos mais? Exigiu Soren. O homem cuspiu sangue. 5. Leste, indo para o depósito de armas. Soren amaldiçoou baixo e se virou para Finn. Leve metade do pelotão. Eu vou com a outra metade para o arsenal. Maren. Ele olhou para onde ela estava se levantando, apoiando as costelas. Leve as mulheres e crianças para os túneis subterrâneos. E Isla? Perguntou Maren. Soren me olhou, e por um momento vi conflito em seu rosto. Proteção versus confiança. Isla fica comigo, disse ele finalmente. Soren, ela não tem. Ela fica comigo, repetiu com firmeza absoluta. Eu vi o que ela acabou de fazer. Não é força física que precisamos agora. É outra coisa. Ele estendeu a mão. Olhei para ela, manchada de sangue, tremendo imperceptivelmente, e então para seu rosto. Vi exaustão ali, e dor, e algo que parecia perigosamente próximo à necessidade. Coloquei minha mão na dele. As horas seguintes foram um borrão, correr através de corredores. Gritos distantes, o cheiro de sangue e pólvora. Soren me manteve perto, me protegendo com seu próprio corpo sempre que necessário. Mas o que ficou comigo não foi o medo. Foi o momento em que chegamos ao arsenal e encontramos os intrusos tentando roubar armas. Foi quando um deles, ferido e encurralado, apontou uma arma para Finn. E foi quando abri minha boca e disse, com autoridade que não sabia possuir: você não quer fazer isso. Não deveria ter funcionado. Eu era ninguém, sem poder, sem lobo. Mas havia algo em minha voz. Talvez a mesma coisa que vovó Astrid tinha. Aquela capacidade de ver além da raiva até a pessoa real por baixo, que fez o homem hesitar. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para Finn desarmar ele sem violência. Quando tudo terminou, quando os intrusos estavam contidos e os ferimentos sendo tratados, Soren me encontrou sentada na varanda onde tudo havia começado horas antes. O sol estava nascendo, pintando o céu de rosa e laranja. Ele se sentou ao meu lado, seu corpo grande e quente contra meu ombro. Você me surpreendeu, disse ele baixinho. Eu me surpreendi, admiti. Não deveria. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Eu disse que você tinha força, só precisava encontrá-la. Olhei para nossos dedos unidos, meu sangue e o dele misturados nas bandagens que Maren havia insistido em colocar. Acha que vai funcionar? Nós? Não sei, disse ele honestamente. Mas quero descobrir. E havia algo em sua voz, vulnerabilidade, esperança, determinação, que me fez acreditar que talvez, apenas talvez, nós dois pudéssemos construir algo real a partir deste começo impossível. Então vamos descobrir juntos, disse eu. Ele sorriu. E desta vez, foi como o sol nascendo. Lento. Inevitável. Transformador. E quando ele me puxou para um beijo, nosso primeiro de verdade, não ritual ou obrigação, senti aquela conexão entre nós pulsar mais forte, mais verdadeira. Eu havia adormecido durante meu ritual de acasalamento e acordado nos braços do alfa mais poderoso. Mas o que descobri não foi apenas um companheiro, foi minha própria força. E talvez, apenas talvez, fosse o suficiente.